Hoje vocês não vão dar muito glória a Deus, não. Hoje vocês vão chorar. Hoje é o dia 2 de novembro de 2010, dia de finados, é o dia dos mortos, na verdade, que se comemora, que se lembra. Inclusive até o próprio Jesus foi morto, lógico que ele ressuscitou, mas ele passou pela morte. Gostaria de dizer para os irmãos que conversei com o pastor, vamos ter um culto de adoração aos sábados, é isso que eu queria falar com a irmã. Já tem alguém que já está convidado, confirmou a presença aqui, uma cantora, vou convidar uma dupla e algumas pessoas, né, da nossa comunidade Orkut, alguns são aqui do Espírito Santo, e eles vão estar aqui no sábado. Não esse agora, vou conversar com o pastor, vamos precisar de um tempo para poder ver essas pessoas, mas antes disso, os irmãos vão estar sabendo, vão ter a relação de quantos cantores vão vir, amém? Eu vou ter que conversar com a banda Sagrada Paz, que mora aqui no bairro Dom Bosco, para ver se eles não têm agenda do sábado que vem. Meus queridos, livro de Ruth, capítulo 1. O livro do DVD ficou muito bom, graças a Deus. Ele vai vir com muitos despertares. O DVD que eu gravei, não só com as duas mensagens aqui da igreja, o tema dele é um alerta aos cristãos. Adquira esse DVD. Ele não tem só as minhas mensagens, lá tem coisas que você, se você prestar atenção no que você vai ver ali, vai arrupiar o cabelo da sua cabeça e você vai falar, rapaz, o que é isso? Eu vi tanto isso na minha frente, eu nunca prestei atenção. Você vai conhecer a manifestação correta do anticristo. E você vai ver até onde o movimento 666 tem crescido no Brasil. Ruth, o 8º livro da Bíblia. Tem louvores também, irmão, clipes. Depois eu converso com os irmãos sobre isso. Mas, vou te falar a verdade, uma coisa de chamar a atenção, coisa que não é de se desprezar. A capa já está pronta aqui, mas um dia eu trago aqui para os irmãos. O capítulo 1 e o versículo 9 de Ruth. Diz assim: o Senhor vos dê o Senhor vos dê, sejais felizes. Cada uma em casa de seu marido, beijou-a. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que sejais para vós maridos? Verso 14 diz assim: então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Meus queridos, hoje é o dia 2, como eu falei, de novembro, dia de finados. Eu hoje, em especial, me lembrei do meu pai, que já não está mais conosco. Me lembrei dos meus tios, que morreram vítimas de doença. Um morreu até recentemente, morreu vítima de cirrose. Me lembrei de uma prima minha que morreu atropelada, covardemente, por um bandido que assaltou alguém, não conseguiu escapar direito, quase mata o namorado dela e passou em cima do corpo dela, esmagou a cabeça dela no chão. Meus queridos, a morte, ela traz realidades terríveis para nós. E a Bíblia Sagrada, ainda mais nesse dia, que a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de casamento, mas a Bíblia fala de choro. A Bíblia fala de cura, mas a Bíblia fala de enfermidade. A Bíblia fala de bênção, mas a Bíblia fala de maldição. Hoje eu estava na internet, estava vendo alguém abrir a Bíblia e mostrar muitos versículos dizendo que Deus e o diabo são a mesma pessoa. E ele mostrava com muita precisão. Nós temos que ler a Bíblia para podermos combater esse tipo de gente. Você vai me ver pela internet, quiser acessar o meu Orkut, aceite um debate com você, meu querido. Você tem muita Bíblia. Eu também tenho, eu gostaria de conversar com você. Se você quiser vir à nossa igreja, eu vou deixar no Orkut o nosso endereço bem até aqui. Temos o máximo prazer com mansidão em te explicar que isso não é verdade. O livro de Ruth, meus irmãos, foi escrito mais ou menos entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. Foi escrito no ano 1312 a.C. O povo de Israel andava rebelde, eu preguei isso no domingo. O
Israel não tinha pastor, o povo de Israel não tinha alguém que levasse eles a uma adoração sincera. E Noemi, mulher de Elimeleque, como queria servir a Deus, foi peregrinar. A terra também sofria de seca. É comum até no Brasil os nordestinos saírem do Nordeste para São Paulo. Está cheio de nordestino. Então, meus queridos, vendo essa passagem bíblica, os filhos dela encontraram-se com Orfa e Ruth, que são duas moabitas, duas mulheres possivelmente bonitas, morenas, de olhos castanhos, que é assim o costume do povo do Oriente Médio, assim a genética deles, a estética deles, se afeiçoar a elas, e é comum que o homem se case com uma mulher e vice-versa. Então o que acontece? Noemi achou que a sua vida ia ser assim por muito tempo, mas por uma fatalidade que a Bíblia não mostra, ela perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos, e agora a alegria do seu olhar, a alegria do seu sorriso desapareceu. Agora ela chega em casa e não vê mais uma família feliz, vê 2 viúvas chorando, celebrando de Malom e Quilion, que para elas era esposo, mas para Noemi era seu filho. Ela sentia a dor de ter perdido filhos que ela esperava que levasse elas ao cemitério. E ela pensava, eu quando morrer meus filhos vão me levar, eu já tenho lugar para reclinar minha cabeça, mas foi triste ela ter que ir ao velório e ao enterro do marido e dos 2 filhos. Por tudo isso eu quero dizer o seguinte: existem situações difíceis na nossa vida. Às vezes não aceitamos a perca do marido, da esposa, não aceitamos, era uma pessoa tão boa, por que ele tinha que morrer? Jó também passou por isso. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, lê em Jó capítulo 3. Ele falou, por que no dia em que eu nasci, por que alguém cantou? Por que alguém se alegrou? Por que vieram me dar de mamar? Por que não me deixaram morrer? Para quê? Posso até dramatizar. Para quê? Para suportar isso? De 10 filhos meus morrerem esmagados embaixo de uma laje? Para ter uma mulher como essa que eu tenho? Que maldiz o Deus que eu quero servir? E onde o Senhor está, Deus? Possivelmente dobrava o joelho e o céu estava de mãos. Engana-se o pregador, o pastor, quem quer que seja, que sempre Deus vai te ouvir. Há momentos que Deus se cala. A Bíblia diz no capítulo 3 de Eclesiastes, há 2 expressões no grego ali para falar de tempo. A primeira é cronos, tempo do homem, plantar, colher, nascer e morrer, e assim vai. Agora o tempo de falar é o tempo de estar calado. Isso vem de Deus também. Ele às vezes não quer falar, ele quer observar até onde vai a sua fé e a sua obediência a Ele. E uma das piores provações é a morte. A morte é uma realidade terrível. A morte, meus irmãos, é uma coisa que marca o ser humano. Marcou a vida de Noemi de tal forma que Noemi significa agradável, mas Mara significa amargurada. Ela diz para as sogras, para as noras dela, olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, me chamem de amargurada. Possivelmente ela colocou pano de saco e cinza sobre a sua cabeça e ela quis voltar para Israel. Aquela terra trouxe tristeza, trouxe angústia para ela. Muitas das vezes, meus irmãos, vivemos num lugar onde só sentimos angústia, tristeza. Fomos marcados ali por momentos tristes. Eu, particularmente, não queria voltar para a casa onde eu moro, porque naquela casa eu sofri muito, mas é nesta casa que eu estou morando, estou construindo uma casa para mim no futuro. Os planos de Deus não são os seus planos, é o que diz a Bíblia. E Noemi queria voltar para Israel. Ela pensava assim, se eu tiver que morrer, eu vou morrer no lugar onde eu nasci. Já estou cansado de ver desgraças nesse lugar. Despediu das suas noras, beijou a elas. E elas insistiram em querer ficar com ela, porque elas também sentiam essa dor. Nós muitas vezes somos egoístas. A nossa dor às vezes dói mais do que a dor dos outros. Elas estavam olhando só para o seu lado. Muitas das vezes nós somos assim, irmão. A nossa dor só dói mais do que a dos outros, porque está doendo na gente. Mas ela também não pensou que as outras 2 eram viúvas. Meus queridos,
Queridos, é nesse momento de angústia, de dor mediante a morte. Quem sabe você que vai me ouvir, está passando por uma situação dessa, você não consegue aceitar que você perdeu seu filho vítima de um aborto natural. Você não consegue aceitar que você perdeu seu pai vítima de suicídio, como foi o meu caso. A minha avó que morreu, por exemplo, de diabetes, uma mulher tão sadia e morreu. Meus tios eram pessoas que trabalhavam e morreram também. Um não morreu nem no lugar onde ele estava, morreu lá em Pinheiro. E às vezes vem aquele ódio, muitas pessoas se revoltam até contra Deus. A mulher de Jó era assim, era uma mulher racional, não tinha motivo para adorar esse Deus. Como aquele ladrão da cruz, como o irmão falou, ele estava do lado de Dimas. E ele disse assim, possivelmente crucificado. Se você quer saber o que é a agonia da cruz, presta atenção e começa a chorar. Jesus Cristo, por exemplo, junto com aqueles ladrões, que a cruz que Jesus carregou, não foi feita para ele, foi feita para Barrabás. A Bíblia em São João